No Agroconsumidor de hoje, vamos falar da polêmica sobre a aplicação de agrotóxicos na produção dos alimentos. O uso desses produtos parece irreversível em grande ou pequena escala na agricultura brasileira. Mato Grosso é líder na compra de produtos químicos destinados às principais culturas, como soja, milho e algodão. Mas o que preocupa é o uso indiscriminado dos agrotóxicos, que surgem no mercado nacional, embora a Anvisa tenha se mobilizado para retirá-los de circulação. Veja a seguir a avaliação do coordenador do curso de agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, Aloísio Bianchini, sobre o assunto. Bianchini, como que a coordenadoria e a própria faculdade de agronomia avalia essas questões inerentes ao uso do agrotóxico na produção de alimentos, principalmente aqui em Mato Grosso? A nossa posição enquanto instituição, né, é de que essa questão ela tem que ser vista com muito critério, muito cuidado, porque é uma área, né, que a agronomia atua, mas que envolve muito risco, não só de quem manipula os produtos, mas o risco de quem consome depois esses alimentos que foram produzidos e o risco causado para o meio ambiente. Então, isso é uma coisa que nos preocupa bastante. E nós temos várias disciplinas que abordam de uma maneira ou de outra esse tema, e a gente sempre busca, né, mostrar, né, que o agrônomo formado pela nossa escola precisa estar preparado para olhar todos esses lados da questão, e não simplesmente o lado do uso, da aplicação, do controle. Hoje parece que na produção de grande escala não se vive mais sem o defensivo agrícola, né, que se chama defensivo, mas é um produto químico. A polêmica começa aí, né? Enquanto um grupo, né, chama de defensivo agrícola, nós da área agronômica, da área biológica, preferimos chamar de agrotóxico, porque é um produto que tem, né, um risco muito grande para o ambiente, e ele tem um grau de toxicidade, né, elevado, né, por isso ele controla pragas e doenças, e então a gente prefere usar essa terminologia de agrotóxico. E é realmente uma questão irreversível. Na produção de larga escala, né, o uso do agrotóxico ele passa a ser praticamente uma obrigação. O que a gente tem que discutir é quais são os níveis de aplicação, né, o momento adequado de fazer a aplicação, a forma de fazer a aplicação, as dosagens aplicadas, os tempos de carência que esses produtos exigem antes da colheita, né? O momento da aplicação, porque isso pode incorrer em risco ambiental, né? Então, todos esses aspectos relacionados ao que nós chamamos de tecnologia da aplicação de produtos fitossanitários, todos esses aspectos o aluno tem que sair daqui conhecendo e sabendo tomar decisão frente às diversas situações que ele vai encontrar no dia a dia do trabalho dele. A suspensão de alguns agrotóxicos, como o glifosato, utilizado na agricultura brasileira. Para ele, a decisão da Anvisa significa banir a agricultura. Repercutiu de forma negativa a ação do Ministério Público Federal para a suspensão de 9 princípios ativos usados em agrotóxicos no Brasil. Para o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, Neri Geller, a suspensão de alguns agrotóxicos pode impactar na agricultura brasileira. Se nós banirmos o glifosato, nós vamos simplesmente banir a agricultura. Não tem hoje como fazer agricultura sem ter glifosato. Isso é usado em todos os países. O que nós vamos chamar esses órgãos, todos eles, para nós construir uma solução que seja conjunta. Nós vamos fazer um diálogo com o Ministério Público, para que o judiciário entenda a necessidade. E ninguém de nós vai fazer de forma que seja para fazer a degradação ambiental. Eu acho que é um diálogo que nós vamos conseguir superar, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Na saúde.
na educação, no campo, na cidade. A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso Estado crescer cada vez mais. Com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo. Pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. O agroconsumidor está de volta, com a polêmica sobre a aplicação de agrotóxicos na agricultura brasileira. E neste bloco, o procurador do Trabalho em Mato Grosso, Leomar Daroncho, também avalia o uso de agrotóxicos. Leomar Daroncho é coordenador do Fórum Permanente de Debates referentes aos impactos dos agrotóxicos. Recentemente, a terceira edição do evento discutiu com órgãos e sociedade civil alternativas para minimizar as consequências da utilização do agrotóxico. O procurador defendeu rigor na fiscalização e a aplicação da legislação federal no controle de produtos químicos na agricultura. Esse termo de combate ao agrotóxico, e por que não controle ao agrotóxico? Por que isso? Na nossa última reunião em fevereiro, esse é o primeiro tópico a ser discutido, porque o nosso fórum ele congrega tanto produtores do meio rural, quanto até mesmo produtores do agrotóxico, tem representantes, e algumas entidades do setor de saúde, de trabalho, o Ministério Público, a universidade, e esse é um dos primeiros embates internos, é definir um nome. Está sendo utilizado o nome combate aos efeitos dos agrotóxicos, especialmente para alinhar com o Fórum Nacional, para que a gente não tenha uma atuação isolada, e nacionalmente é essa a denominação. Isso tem uma carga simbólica, mas não é o mais importante, né? O mais importante realmente é essa soma de esforços pela causa, né? Como que o MPT analisa essas decisões da Anvisa nesse controle dos produtos químicos? Então, na linha daquilo que vínhamos conversando, é fundamental, como uma instância, nas instâncias políticas de deliberação, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que seja preservada a posição, a situação e a atuação dos organismos de controle, como é o caso da Anvisa. Toda vez que a Anvisa ou as instituições equivalentes forem afastadas ou mesmo tiverem sua participação diminuída, a sociedade perde, porque é uma instância técnica que necessariamente deve estar disposta nos níveis, ou antecedendo os níveis de decisão. E toda vez que por alguma razão, que seja de urgência, de pressa, ou mesmo colocando algum imperativo de produção que se diminui o papel desses órgãos técnicos de controle, a sociedade perde. Pode eventualmente algum discurso apresentar como um resultado imediato de produção, reduzindo o papel da agência, mas a sociedade perde, porque deixa de haver o componente técnico na análise da liberação desses produtos. O diretor executivo do Instituto Mato Grossense do Algodão, Álvaro Salles, disse que o IMA procura esclarecer o uso correto dos agroquímicos e que a entidade se preocupa com o uso indiscriminado dos produtos químicos na agricultura. Procede que a cultura do algodão é hoje um dos que mais utiliza o agrotóxico no país, em Mato Grosso também? Não, no volume total certamente não, até porque o algodão não é uma cultura que ocupa maior área. Mas, digamos, por unidade de área ocupada por algodão, eu acho que algodão não é de todas as culturas. Por exemplo, tem fumo, tem outras culturas que é mais intenso ainda o uso de agroquímico, né? Mas das culturas que se utilizam no Mato Grosso, talvez o algodão está entre assim, as que mais se tem que aplicar em todo o ciclo, né? Agroquímico. E como que a IMA tem participado nessas organizações de controle ao agrotóxico aqui no estado? Bom, inicialmente nós mantemos entomologistas e outros extensionistas dentro do nosso quadro, que é justamente tentando levar informações de uso de forma mais segura, mais racional do uso de agroquímicos de uma maneira geral, né?
Além disso, nós estamos desenvolvendo um sistema de alerta de pragas, onde é fundamental que se estabeleça, na verdade, para que se use mais racionalmente um agroquímico, é você monitorar e realmente aplicar na hora correta o agroquímico, né? O problema não é o uso do agroquímico em si, porque normalmente o produto são bem seguros, né? A questão é o uso indiscriminado, e é isso que a gente tem trabalhado forte junto aos produtores aí, para que cada vez mais se utilize corretamente os agroquímicos. Vamos para mais um intervalo e veja a seguir a opinião dos profissionais da Empaer e os dirigentes da Cedraf. Atitude que transforma Mato Grosso. Preservar nossos rios é uma questão de atitude. Pensando assim, os deputados da Assembleia agem para preservar nossas águas. Um exemplo é o projeto Abrace o Rio Cuiabá, que busca proteger e recuperar um rio que é parte fundamental da cultura, história e da natureza do nosso estado. Uma vida melhor para todos se constrói assim. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Casa Cidadã. Estamos de volta com o programa Agroconsumidor. Bem, consideradas pequenas culturas, as lavouras tradicionais pouco dependem do uso de agrotóxicos para manterem suas produções. As afirmações são do pesquisador de entomologia da Empaer, Valdivino Borges. Nem todos os insetos são considerados pragas. Para ele ser praga, ele tem que causar um dano econômico na cultura. Então, principalmente para o pequeno produtor, muitas vezes um inseto lá, ele é um coadjuvante ou um ajudante para o pequeno produtor rural. Então, no caso das joaninhas, certos fungos, certas formigas, muitas vezes o pessoal pensa que qualquer tipo de inseto é praga e não é. Muitas vezes eles são predadores, alimentam de insetos, então muitas vezes contribuem para a eliminação das pragas, dos outros insetos que são pragas prejudiciais à cultura. Então, por isso que nós devemos ter cuidado na hora de aplicar os agrotóxicos. O pessoal gosta de falar defensivos, mas o que mata não pode ser defesa, né? O ideal é que o pessoal tivesse mais consciência e observasse melhor as suas culturas, tanto grande como pequeno, que se você fizer o espécie de um acompanhamento, eu vejo isso como um exemplo prático em casa. Você tem lá uma meia dúzia de pé de couve, talvez cebola, outras verduras, tomate, e você observa os insetos, as borboletas voando por ali. Então, se você observar naquela fase inicial, onde eles colocaram os ovos, você mesmo com a mão, você destruir aqueles ovos, você não vai ser preciso de jogar agrotóxicos nas hortaliças. Nós temos, inclusive, veterinários, nós temos técnicos agrícolas, extensionistas rurais, mas todo capacitado para poder orientar ao pequeno produtor. Então, é lógico, na medida do possível, a recomendação, em vez de você jogar inseticida, você joga, suponhamos, uma cauda de fumo, uma urina de gado, talvez também diluída em água, tudo isso faz com que você repele as pragas. Não vou dizer que você controla, mas você repele, dá para a planta recuperar e passar da fase que o inseto está comendo e você poder fazer uma colheita saudável. Esse aqui é o ideal, né, da agricultura orgânica. Essa agricultura ela já está em fase de crescimento no estado. Chapada existe bastante pequenos produtores orgânicos, aqui na Baixada também tem. É aquela agricultura onde não vai o adubo químico, só vai o adubo orgânico, e inseticidas eles trabalham com soluções não de agrotóxicos, mas sim substâncias naturais para repelir o inseto. Secretário, qual a avaliação da Cedraf em relação ao uso indiscriminado do agrotóxico? Olha, nós não imaginamos que existe o uso indiscriminado de agrotóxico. Nós imaginamos que existe um corpo técnico atrás de todas essas aplicações e que todas essas aplicações são feitas com responsabilidade técnica. Então nós não acreditamos que o produtor hoje, principalmente o produtor matogrossense, que tem uma consciência, uma formação muito técnica, use o agrotóxico indiscriminado. Nós acreditamos que o agrotóxico é usado na medida certa e correta naquele momento que realmente a cultura precisa. Chegamos ao final do Agroconsumidor, mas você pode assistir a nossa programação pelo Facebook agroconsumidor@gmail.com e no YouTube Agroconsumidor MT. E eu te espero na próxima edição. Tchau!